Meu Deus do céu, como minha carteira tem caído ultimamente. Eu não sei mais o que fazer. Todos os dias cai mais. Já estou com ela negativa em quase R$ 1.000 e isso tem tirado o meu sono, isso tem tirado a minha paz. Eu não consigo mais dormir direito todos os dias. Eu fico pensando, será que hoje vai cair mais? Será que hoje vai subir um pouco? Quando será que essa turbulência vai passar? Bom, meus amigos, é nessa situação que está a minha carteira de fundos imobiliários e eu acredito que a de muitas pessoas estão nessa mesma situação. A minha carteira caiu quase R$ 1.000 nesses últimos dias. Está performando horrorosamente negativa a minha carteira. Isso tem me deixado um pouco frustrado, assim como há muitos investidores também que investem. Eu acredito que todos nós investidores estamos um pouco tristes com essa situação da nossa carteira, mas por trás dessa grande queda existe uma grande chance também de fazer novos aportes. Às vezes nós investidores temos que saber usar a maré negativa a nosso favor, ou seja, quando todos estão indo para um lado, nós vamos para o outro. Nesse momento, todos os investidores, ou a grande maioria deles, estão vendendo suas cotas devido à volatilidade do mercado. E é isso que tem feito as ações dos fundos imobiliários caírem. Muitas pessoas estão fazendo isso, seguindo o efeito manada. Uns vendem, outros veem aquela desvalorização, ficam temerosos e acabam vendendo também. Mas é isso que tem acontecido ultimamente com a carteira de todo mundo. Eu acredito que todas as carteiras estão negativas, todas as carteiras de fundos imobiliários estão negativas. Eu invisto em fundos imobiliários e em ações, mas a minha carteira de fundos imobiliários está só a misericórdia. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, daqui a pouco, como está a situação da minha carteira. Mas antes eu já peço para vocês, pessoal, deixem aí nos comentários se vocês investem em fundos imobiliários que estão nessa situação, porque vai que tem um ou dois fundos que estão performando bem. Existem esses fundos sim, tem fundos que estão performando bem, mas a grande maioria está muito feia a coisa, está cada dia de mal a pior. Então deixa aí nos comentários como está a situação da sua carteira, ok? E já aproveitando, eu peço para você estar se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, ativando o sininho. Nesse canal eu trago conteúdos que falam sobre investimento. Então já se inscreve aí, com certeza vai ter alguma coisa aqui que você vai se interessar, vai ter alguma coisa que vai te fazer crescer como investidor. Todas as semanas, 2 vezes por semana, no mínimo uma vez por semana eu estou postando aqui um vídeo novo, algo novo, um conteúdo novo para a gente estar aprendendo e mostrando para vocês também a situação da minha carteira e a minha trajetória como investidor. Então eu vou mostrar como está a minha carteira aqui para vocês, mas ó, muita calma nessa hora, porque eu acredito que vocês também estão na mesma situação. Então vamos chorar junto comigo e vamos se alegrar junto comigo. Eu estou aproveitando esse momento de baixa para fazer novos aportes. Eu já vou logo abrir essa janela aqui para vocês também e tá falando para vocês que esse é o melhor momento para vocês estarem aportando. Tem muitos fundos imobiliários bons, excelente, com o P sobre o VP lá embaixo, menos de um, descontado. Então vamos aproveitar para estar fazendo nossos aportes aí. É uma grande janela, é uma grande oportunidade de você estar aumentando os seus aportes e melhorando o seu preço médio também, e tendo um grande ganho de capital, porque eu acredito que essa maré baixa vai passar e os fundos imobiliários vão voltar ao seu patamar normal. Então vou estar mostrando para vocês aqui a minha carteira, a situação em que ela se encontra. Já vou logo avisando que a coisa está feia aqui. Então, se a sua está assim também, então a gente vai chorar junto e vamos se alegrar junto também, porque esse é o intuito do canal, ok? Bom, pessoal, e aqui estamos na minha carteira. Vou mostrar para vocês aqui como que tá tenebrosa essa carteira. Vou mostrar para vocês, mas tenha calma aí, tá? Não se assustem não, porque a situação tá feia aqui. Realmente é de deixar os cabelos em pé, mas vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu tenho aqui para mostrar para vocês que ele está performando negativamente, que está com um grande prejuízo para a minha carteira, é o Gari 11. Eu tenho 100 cotas do Gari 11. O preço médio do Gari 11 ele está aqui na casa dos R$ 9,06. Esse é meu preço médio nesse fundo imobiliário. E o preço atual dele é de R$ 8,88.
A variação negativa desse fundo na minha carteira está em 2,04%. E eu tenho nesse fundo imobiliário investido R$ 888. Esse é o valor que eu tenho investido em GARI 11. Se vocês observarem aqui, ó, quantidade de 100, eu já adquiri o Magic Number nesse fundo imobiliário. Graças a Deus, os rendimentos desse fundo imobiliário me dão direito a comprar outra cota. Isso é o que a gente chama de Magic Number. Você atinge um valor de cotas que os rendimentos desse valor, os rendimentos dessas cotas, né, melhor dizendo, te dão direito, te dão a capacidade e já é o suficiente para você estar comprando outra cota, tá ok? O próximo fundo aqui que eu tenho para mostrar para vocês é o VISC11. Eu tenho 8 cotas do VISC11, 8 cotas desse fundo imobiliário. O preço médio dele para mim hoje está em R$ 120,59. E o preço atual dele está aqui em R$ 102. Esse é o preço atual desse fundo imobiliário aqui, ó, R$ 102. Esse é o preço atual dele. A variação negativa nele também na minha carteira, não se espantem, tá? Está em 15,42%. Ou seja, é um bom dinheiro já, hein? Perdi bastante aqui nesse fundo imobiliário. Eu tenho investido nesse fundo imobiliário R$ 816. Eu vou estar voltando aqui em cima, gente. Eu vou estar mostrando um negócio para vocês aqui, ó. A minha carteira, eu vou estar mostrando aqui, vou voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui o quanto está negativa a minha carteira em fundos imobiliários. Olha só, R$ 910,93. Este é o valor negativo da minha carteira em fundos imobiliários. De um valor aplicado de 7 mil, eu tenho 6.112 de patrimônio. Renda variável, né, pessoal? Então é isso aí, vamos voltar lá. A gente agora vai mostrar o VGHF11, eu vou estar mostrando para vocês aqui. O VGHF11 eu tenho nesse fundo imobiliário 101 cotas. Já tenho também o Magic Number nele, né? Isso é muito bacana. O preço médio dele aqui para mim está hoje em R$ 9,16. E o preço atual dele é de R$ 7,57. E está também com uma variação negativa de 17,39%. E eu tenho um saldo aqui investido de R$ 764,57 investidos nesse fundo imobiliário. O meu próximo da lista aqui é um fundo de tijolo de lajes corporativa, o PVBI 11. Tenho nesse fundo imobiliário 8 cotas. O preço médio dele está em R$ 91,65 e o preço atual dele é de R$ 81, ou seja, R$ 10 aqui só de prejuízo em cada cota desse fundo imobiliário. Se a gente fizer as contas aqui, 10 vezes 8 vai dar R$ 80. Eu tenho R$ 80 de prejuízo nesse fundo imobiliário, que vai dar 11,62% negativo, tá? É de espantar? É de deixar triste? É e não é. E eu vou estar falando mais para frente o porquê também que não é, né? Então eu tenho R$ 648 investido nesse fundo imobiliário. E vamos para o próximo fundo imobiliário aqui, que é o VGIR11. Eu tenho 62 cotas desse fundo imobiliário. E ele está com preço médio aqui de R$ 9,72. Logo, o preço atual dele está em R$ 9,50 e está com a variação negativa aqui de R$ 2,26. Tá? Eu tenho investido nesse fundo imobiliário R$ 589. Então vamos para o próximo fundo imobiliário. Vocês podem observar que estão todos negativos. Meus fundos imobiliários aqui estão todos negativos, tá, gente? Não tem nenhum fundo imobiliário aqui performando bem, verdinho aqui não, tá? Tá tudo negativo, tá? A situação tá preta aqui. Eu tô mostrando para vocês a situação real da minha carteira, tá? Aqui não tem enganação, não. Aqui é como a coisa realmente é. Embaixo aqui em seguida eu tenho o MXRF11. Esse fundo imobiliário tem, né, caído muito esses dias. Né? Eu tenho 61 cotas do MXRF11. E o legal do MXRF11, entre aspas, é que ele está com P sobre VP abaixo de 1. Então, quem quer estar investindo em MXRF11, quem não tinha MXRF11, é um ótimo, excelente momento para estar entrando nesse fundo imobiliário. Já pessoas que já têm esse fundo na carteira, como o meu caso, eu acredito que vocês também,
A gente até pode fazer uns aportes aqui também, é legal para baixar nosso preço médio. É hora de fazer aporte nesse fundo imobiliário, mas a gente já teve um prejuízo, né? Porque a gente já vem de algum tempo fazendo aportes com P sobre VP acima de 1. Eu, inclusive, fiz alguns aportes com o P sobre VP acima de 1. Prova disso é que o meu preço médio está em 10,49. Ou seja, quando os fundos imobiliários estavam nesse valor, quando o MXRF11 estava nesse valor, o P sobre VP dele estava acima de 1. O preço atual dele está em 9,51. A variação negativa do MXRF11 na minha carteira está em 9,37. Logo, eu tenho R$ 580,11 investido nesse fundo imobiliário. Tá? Então, deixa aí nos comentários como que está a sua carteira também. Deixa aí para a gente ficar sabendo, tá? Se está muito negativa, se a coisa está muito feia aí, deixa aí nos comentários, beleza? Agora, o próximo que a gente vai falar aqui é do Vigia, VGIA 11. Eu tenho 70 cotas desse fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário hoje está com preço médio de R$ 9,26 na minha carteira, aqui como vocês estão vendo. E o preço atual dele é de R$ 8,07. Mais um fundo imobiliário que está me dando uma grande dor de cabeça. Ele está performando negativamente em 12,81%, ou seja, está negativo na minha carteira em 12,81%. E eu tenho R$ 564,90 investido nesse fundo imobiliário. E o próximo fundo imobiliário é o MCHY11. Eu tenho 60 cotas desse fundo imobiliário. É mais um fundo imobiliário que está negativo na minha carteira. Preço médio de R$ 9,79. Logo, o preço atual dele hoje está em 8,58. 12,36% negativo na minha carteira. Essa é a situação desse fundo imobiliário hoje na minha carteira. Logo, eu tenho R$ 514,80 aportado, investido nesse fundo imobiliário. Vamos falar do próximo aqui, o CPTR11. Esse aqui é um Fiagro. Eu tenho 70 cotas desse Fiagro. Esse Fiagro tem sido um problema para mim na minha carteira. E eu comprei esse Fiagro aqui. Vou até estar abrindo esse parêntese aqui para vocês, que muitos investidores não falam isso para as pessoas no YouTube, mas eu falo, porque esse aqui é um canal que vocês veem a realidade, as coisas como funcionam na real. Então não adianta eu querer ficar maquiando, tá? Então esse fundo imobiliário aqui, ele foi meio complicado na minha carteira. Ele na realidade, poucos meses ele ficou positivo na minha carteira. Depois teve o problema aqui com inadimplência desse fundo imobiliário, e desde então ele vem caindo muito na minha carteira. E agora entrou mais essa, né, desse grande momento aí negativo do IFIX, e automaticamente ele caiu mais ainda. Então ele está performando a 32,69 negativo na minha carteira. Ele está me gerando um prejuízo de 32,69%, esse Fiagro. Então, gente, muito cuidado. Não saiam comprando fundos imobiliários ou Fiagro ou ações, né? Voltando ao que eu ia dizer do CPTR11, porque às vezes vocês olham só para os dividendos e não olham, não lembram, nem querem analisar o RI do fundo imobiliário. E esse fundo Fiagro, no caso, ele é um Fiagro um pouco arriscado, né? A rentabilidade dele é alta e todos nós sabemos já que, todos nós que já temos mais um pouco de experiência com investimentos, sabemos que um fundo imobiliário, quando ele tem uma rentabilidade alta, quando ele distribui bons dividendos, dividendos altos, então ele também tem uma carteira muito arriscada. É muito arriscada a carteira de um fundo imobiliário desse tipo, dessa classe. E foi isso que aconteceu com o CPTR11. Isso foi fazendo com que os investidores desconfiassem desse ativo e logo os investidores começaram a vender suas cotas, vendo, é óbvio, que o fundo imobiliário não estava performando bem, juntando com mais esse problema da inadimplência, aí ficou complicado, né, gente? Então é isso, e está 32,69% de prejuízo na minha carteira com esse fundo imobiliário, performando negativamente. O preço atual dele hoje está em 6,41 e eu tenho R$ 448,70 nesse fundo imobiliário, ou seja, nesse Fiagro, né? E para fechar aqui a carteira dos horrores, nós temos o MALL11, que é o meu último fundo imobiliário da carteira aqui. Eu tenho 3 cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é um fundo base 100, como vocês podem ver. O meu preço médio dele está em R$ 116,25 e ele está sendo cotado hoje a R$ 99,45, ou seja, quase R$ 20 negativos somente em uma cota.
trazendo para mim um prejuízo de 14,45% no total, sendo que eu tenho R$ 298 investidos neste fundo imobiliário. E é isso, pessoal. Aqui está a minha carteira, como vocês podem ver, totalmente negativa, 12,97% aqui. Aproveitem esse momento para estar fazendo seus aportes. Eu acredito, como eu já falei agora, que isso vai passar. É uma janela que se abre, então se você pode estar fazendo novos aportes, faça, porque aqui tem bons fundos imobiliários, tem muitos bons fundos imobiliários que estão em queda, estão muito descontados hoje. Então é um bom momento para estar fazendo aporte nesses fundos imobiliários. Então fica aí para você estar pensando. Lembrando que aqui nada é recomendação de compra, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Estou muito assim, meio triste com a situação da minha carteira. Acredito que vocês também estão. Mas é algo que a gente vai conseguir reverter isso aqui. Com certeza a gente vai reverter isso aqui, porque renda variável é isso. Não é a primeira e nem a última vez que isso acontece em renda variável. Se vocês observarem, a Bolsa de Valores sempre tem dessas. E é o momento que a gente tem que aproveitar para fazer novos aportes, para poder aumentar nosso ganho de capital. Então deixa aqui embaixo nos comentários como está a situação da carteira de vocês aqui, como está performando, se está muito negativa. Deixa aí para a gente ficar sabendo, tá ok? Então é isso aí, fé e foco, fique com Deus e até o próximo vídeo.